não tinha nada. Eu cheguei com aquele cavalo branco lá na frente. Não sei. Só enxerguei assim, mas eu não. Aquele cavalo branco pastando, assim, e nós tínhamos o cavalo branco, que era uma boneca. E a outra vez foi que deitaram na cama. Não, daí. Sim, outra vez foi deitar na cama. Eu fui deitar primeiro, eles ficaram tudo na cozinha. E daí quando abriu a porta, veio caminhando, veio e deitou na cama da Doralinha. Eu não fiz conta por causa que achei que era elas. Dali um pouco eu vi, aí elas vieram deitar. Mas aí não tinha ninguém lá na cama, que elas chegaram e deitaram. Só que eu não conversei com elas, porque eu já estava deitada e nem elas conversaram comigo, já acharam que eu estava dormindo. Ficou. No outro dia que eu falei, que eu pensei que tinha sido alguma dessas que ia deitar. E eu ouvi bem quando abriu a porta, entrou caminhando e deitou lá. E outra vez quando morreu aquela guriazinha do Rodrigo, daí eu fiz a janta lá em casa, foi uns jantar e foram lá, depois veio os outros. Aí veio o Rodrigo e a Mirna e as gurias do João. Aí jantaram e eu subi com eles. Quando chegou lá bem pertinho da igreja, eu olhei assim, tinha tipo uma nuvem bem branquinha assim, e naquela nuvem tinha dois anjinhos, um deitado e o outro de pé assim do lado. E eu ainda parei, eu não disse nada para eles. O Rodrigo nem para pressa. Nós estávamos chegando na igreja e era ali para da casa da Nerci. Aí eu parei o olhei, mas o que é? Que árvore que tem ali? Árvore branca. Ali, parecia tão pertinho. Mas aqueles anjinhos ali, naquela coisa branca assim, bem branquinho mesmo. Aqueles anjinhos, um deitado e um de pé assim do ladinho. Aí entramos para a igreja e depois eu pensei no outro dia, eu vou olhar que árvore branca de flor, aquela que tinha lá. Não tinha árvore nenhuma branca de flor ali. Bem ali pertinho da igreja, ali, sobre o pátio da Nerci, que ela morava ali. Isso aí eu de noite enxerguei os dois anjinhos ali. Sei lá, Engraçado, né? no dia do velório da guriazinha. Que engraçado. Depois, sei lá por quê. Se depois eu contei, até pro Rodrigo eu não falei nada. Falei pra eles em casa, assim. Coisa esquisita, né? Bem esquisito aquilo mesmo. E eu achando que, mas que árvore, eu nem me lembrava que árvore que tinha ali, mas não tinha árvore de flor nenhum ali. E a finada avó que contava uma história de que ela saiu, tinha um poço, né? Pra pegar água. É. É, e diz que achou um quadro de tijolo. E já tinha aquele quadro de tijolo. E ela, de medo, ela mudou a estrada para não cruzar ali mais. Diz que nunca mais cruzou lá. Só de medo que ela tinha. Não, essa que ela contava era que tinha um cachorrão sentado em cima do poço. Mas eu não lembro. Quem sabe até era mesmo. Não, mas ela falava que era lobisomem. É, Ah, pois é. aí sim. As assombração. E era assombração. É, o pessoal contava muito pra assustar. Eu acho que às vezes era para assustar os outros.
O finado vô nunca foi pra guerra, né? Foi. Saiu pra ir, mas aí não. Já tinha, não sei qual é os que existiam naquela época, mas já tinha os mais velhos, já existia. Quando ele saiu, que estavam recolhendo as pessoas para levar. Ele foi até um Arthur aí, depois deixaram, parece. Deve ter sido em 32, mãe. Deve ser. É, Mas e não tinha, não queria ir? eu acho que não, acho que se vinham buscar, tinha que ir. Aí essa parte ele não contou como é que foi, nada, ele nunca falou. Daí eu não sei, eu sei que daí deixaram ele aí, levaram até o Arthur e deixaram. Mas ele saiu para ir. Sabia que saía e não voltava mais, né? É, sim. Ali não vinha mais. Não sei. Deve ser em 1932. Eu não sei que época foi. Eu acho que foi na última revolta. E foi de 32 que deu Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas já. Ah, pois é. Ou 23 também teve uma, 1923. Ah, quem sabe até, às vezes era nessa. Eu não sei se eu já existia naquela época ou não, isso aí eu não sei. Mas morava em Santa Maria. Era. Então, esse é mãe. Eu vim com 3 anos de lá. É. Eu sou de 35. Então, ou foi. Não, a mãe não existia. Ou foi 32 ou foi 23. Ah, de repente até. Porque ele casou, ele não casou muito cedo também, o vô, né? Eu até não sei, não sei se não foi com 28 anos que ele casou, eu acho. Com 28. Pai, só sei que a mãe casou com 16 anos. Sim, em 80, que ele morreu com 88. Ele nasceu em 1892, ele nasceu. Ah, pois é. 1892. Não, é 93. Parece que ele falava 1893 e a mãe é de 1903. Mas ele até pode ser, porque em 80 ele morreu, né? acho E ele que tinha foi. 80 e... 8, ia fazer 88. É. Não estava completo ainda. Ele morreu em agosto? Não. Agosto, sim. Morreu poucos dias antes da Lenice nascer. Agosto, setembro, outubro, a Lenice de outubro e ele ia fazer os 88 em outubro, dia 22 de outubro. É, isso em 80. Então ele ia fazer 88. Foi em 93 que ele nasceu mesmo. 1993. Se foi em 93, 1913 ele tinha 10, 1913 tinha 20. 1931 ele casou. Foi em 31 que ele casou. 31? Não, então, não, mas aí já tinha tudo os outros, aí já... Então ele casou mais cedo. Foi mais cedo, então. Mas então foi... foi em 32 que ele foi chamado. Ele era 10 anos mais velho que a mãe. Não, então ele casou com 23, não era 28? 23 então. Se ela tinha, como é? Ela tinha 16, menos 10. Mais 10, ele tinha 26, então. Ou 26, 26. Então eles casaram, se ela tinha 26, então ela nasceu em 1903, né? Ela foi. Dá 20 anos. Quanto? 16 ela tinha? Parece que que ela falou. Falou uma vez que tinha 16 anos. Quem sabe se não era ela que tinha 16. Então, em 1919 eles casaram. 1919. E se tinha os mais velhos, já tinha todos os mais velhos? Tinha já, todos os mais velhos. Então, 19, então não foi em 23, foi em 32. Pois deve ser. Ou 30. Daí eu não sei. Ainda um dia eu estava pensando lá comigo, não falei para ninguém. Porque a afinada madrinha, a Maria, ela pegou todos os papéis da afinada avó Constância
e se aposentou como que fosse ela, por causa do tempo da guerra lá, não sei o quê, que a avó era do tempo da guerra. Daí as pessoas daquela época se aposentavam. E ela pegou a papelama toda e fez para ela, fez como que fosse ela. E ela se aposentou. E ela era irmã de quem? Essa... Era a mulher do tio Orlando. O tio Orlando era irmão da mãe. E ela se aposentou como se fosse a mãe dela. Como se fosse, ela se aposentou com os papéis da sogra dela, como que fosse ela. E ela se aposentou e ganhava um dinheirão. Mas disse que ganhou um dinheirão naquela época. Quando eu fui para lá, acho que foi a última vez que eu fui em Santa Maria, é assim que o Carlos era bem pequeno, eu fui lá no meu padrinho. Eu fui lá, depois fui para Júlio de Castilho, lá no tio Neco, aí o tio Neco me contou essa história bem certo como é que foi. Que aí ela pegou, porque ninguém sabia como é que ela conseguiu se aposentar daquele jeito. Aí que o tio Neco me contou que ela pegou os papéis tudo da finada avó e se aposentou como que fosse ela. Finada avó, mãe da mãe. Que daí era a sogra dela. E daí... mas e eles não viram que para ir dar bom, ela era bem magrinha, tudo enrugada já. De repente acharam que era ela mesmo. Como é que não viram isso aí? Que não era ela. Então a avó, vou ligar a luz ali. A mãe da avó, ela era viúva de alguém da guerra, é? Não, ela não era viúva, era daquela época da guerra. E daí então, diz que as pessoas que eram daquela época, aí ganhavam dinheiro. E ela, como esperta, aí que pegou a papelama e fez pra ela. Daí, quando ela morreu, que ela sempre vivia doente, a minha madrinha, não, muito doente. E aí o meu padrinho disse que não se lembraram para ela assinar, deixar um talão de cheque assinado para a Nica ficar recebendo, a Nica, filha deles. Aí ela morreu e eles não tinham de onde tirar dinheiro, porque ele vivia só da aposentadoria dela. E estavam bem renegados, por que não fizeram ela assinar um talão de cheque, deixar assinado com a assinatura dela? E daí a Nica podia retirar, e retirando a quantia que queria de dinheiro. Então ficou muito dinheiro no banco? Mas eu acho. Daí eu não sei, porque eu nem sei que quantia ela ganhava. Ela não ganhava tão pouquinho. E daí eu pensando, o finado pai daquela época também, só que daí não era aí para mas aí como é que vai? Eu sou tudo novo para um pegar, porque ainda tem os papéis, eu ainda tenho os papéis dele lá em casa, do finado pai. A mãe tem, é? Eu tenho ainda. O registro, não é o registro. Quer dizer, porque naquela época não pegavam. E quando foi para ele se aposentar, o finado Varino foi lá buscar o papel de casamento dele. Aí tem o papel de casamento, tem o testado, o testado de óbito não dá daí. Pois é, eu ainda pensando bem que alguém podia, porque ele era daquela época Mas agora não aposento mais ninguém. Não. Mas então, se a avó é de 1903, a mãe dela, a mãe não chegou a conhecer a mãe da... Conheci. Constância? Conheci os dois. Constância de Lima? Constância e o João, Manuel João de Lima. Manuel João? Eu conheci os dois. Porque daí, depois que nós eles vieram ainda visitar. Mas ele... Ele não, porque aí o vô ficou cego.
Mas a avó veio. Ah, o avô ficou cego. Ficou. E depois quer dizer, o seu avô ficou cego e depois a avó ficou É, cega. aham. É, ele ficou cego, depois de velho ele ficou cego. E daí a mãe também, depois de velho, ficou cega. Mas ele tá em Santa Maria enterrado, é? Eu não sei bem certo onde é, mas deve ser. A gente, é que vão meio corrido, a gente podia dar um pulo em Júlio Castilho, né, mãe? Uhum. Pois Agora, é. porque, Uhum. né? Pois é. Porque a Maria você não vai querer ir. Ah, é. Daí eu não soube mais daquela gente lá, da madrinha, dos primos, não, nunca mais. A última vez que eu liguei pra lá foi quando meu padrinho fazia um mês que tinha morrido. E eles nem pra avisar, e ele estava no hospital em Cruz Alta. Mas o seu vô, João Manuel, né? Manuel João. João Manuel era o outro. Manuel João de Lima. E o outro era Manuel Inácio. Manuel Inácio Sutica. Surtica. Manuel João. Manuel João, E eles eram negros? Era. Ele era bem moreninho, bem. É que nem o Padrinho Pedro, assim, mas então o Padrinho Pedro era parecido com ele até. Bem parecido. Ele era bem escuro. É. E a sua avó era também negrinha? Era que nem a mãe. É? Você lembra a mãe? Uhum. É que nem até a mãe era parecida com ela. Assim. É? Então eram bem escuro eles. É. Ele era mais moreno, ela era assim mais clara que ele. E o pai do vô você já conheceu? Não, ele não conhece nenhum. Eu não sei, ó. Eu acho que o pai do finado pai era. Não sei se ele era moreno, afinal, eu não sei. Porque a avó disse que era bem claro. Tinha um que era de origem alemão. Um deles, só que eu não sei o qual era. Se era a avó. Porque diz que quando foi pro finado pai casar, com a finada mãe, que ela não queria que ele casasse, porque diz que o meu filho é um moço branco casar com a negra. Ela não queria que ele casasse. Isso aí que eu sei que era, diz que ela disse, a finada avó. Só que eu não sei qual era a deles, que era de origem alemão, por causa que os Miller ali, que tinham ali, eles eram primos. E eles, um alemão. Mas então, a avó podia ter até ser alemã, então. De repente era ela. Ela era de origem, ela não era alemã, acho que pura. Mas era de origem alemã. Mas assim, ó, e o vô dizia que era Ilhéu. Pois é. Ilhéu é soriano, mãe. Pois é, ele falou que tinha tantas misturas de. Ele sempre falava nisso aí. Que tal? Eu estava pensando, naquela época a gente nunca se importou. Eu podia ter perguntado bem pro finado pai como é que era, indagava, na mãe mesmo, o parentesco. E a gente nunca perguntou. Mas eles sempre foram bem religiosos, né? Por. Então ele deve ter registro nas paróquias de Santa Maria. Mas deve ter. Na diocese em Santa Maria tinha que ir lá ver os registros, sim, para ver quando foi batizado, quem foi padrinho. Pois é, eu sei que o padrinho Orlando é meu padrinho, mas a madrinha não é. Eu não sei se ele me batizou com a madrinha Ernestina, porque tinha a tal da Ernestina, que era minha madrinha. E o padrinho Pedro também é meu padrinho. Eu não sei se um era em casa e um na igreja, afinal eu não sei. Como é, nunca perguntei. Só que daí eu não sei se os três batizaram às vezes, não sei. E nem sei
do marido da minha madrinha, essa Ernestinho. Nem sei nem o nome, como é que era, nunca fiquei sabendo. E nem lembro. Só a única coisa que eu lembro, ela morava do lado de um riozinho e nós do outro. Isso aí eu lembro. E ela tinha um filho, chamavam ele o Mesquita. Mas ela era parente sua? Não. É só madrinha? Era só madrinha. Porque a Dominga não era minha madrinha, era por causa do padrinho. Uhum. Chegou, filho. A mãe disse que não lembrava de nada, tá vendo? Como a mãe lembra um monte de coisa. Não, eu lembro. Não lembro de coisas de agora, mais recentes. Tem coisa que eu me esqueço. Eu me esqueci, não lembro. Mas de antigamente, assim, eu lembro. Era nessa sua madrinha, como é que é? Não é Constância? Constância era avó, na Ernestina, que a mãe ia passar um riozinho? Tinha que passar um rio para ele, só que eu não sei se eu passei, se eu ia lá ou não. Isso eu não lembro também. Se eu fui, ou se eu me lembro que ela era minha madrinha e para ir na casa dela tinha que passar um rio. Mas se eu não lembro se eu passava ou não. De repente, se passava, era no colo. Que a mãe veio pequena, né? É. Mas a avó falava muito que ela era natural de Valde Serra, mãe. Pois é, ela falava em Valdecera, falava em Arroio do Sol, isso aí, São Cepé. Agora, afinal, bem certo, eu não sei. Eu sei que isso aí era município de Santa Maria, ó. Uhum. É, Mas eu acho que era lá, que era Valde Serra, que ela morava, mãe. Que ela nasceu. Eu lembro que uma vez eu perguntei pra ela. Ah, tá. Mas assim, eu posso estar enganado. Quem sabe até é mesmo. Mas eu acho que é naquela região de Valde Serra. Valdecera, pois é. Eles eram ali, daquela região tudo. Eles falavam muito ali. Rua Sutica. Mas eu acho que esse papel que o Narvani foi buscar era Arroio do Sul mesmo. Arroio do Sol? É. Acho que foi lá. Ó, eu tenho que ver lá em casa onde que tá esse papel. Eu não sei se eu não botei numa sacolinha lá, na casinha até. Ah, mas Deus o livre, um documento desse botar lá. Não dá? Não dá, mano. As traças comem tudo. Rato chega a roer. Eu tenho que ver onde é que tá. Aí sim. Eu tinha lá, tava tudo lá dentro. Quem sabe ainda tenho lá dentro. Então. Daí tem foi pro final do Ricardo também, tá? É. E agora foi pro último do final do Olindo. Ah, ficou com a mãe tudo, é? Tá lá. Até a chave da capelinha lá eu tenho. Capelinha. Do túmulo lá, pra botar flores. Ah, é? Uhum. E a outra tá com quem? Com a tia Angelina? É. Então. Eu tenho as fotos lá, não vou andar olhar as fotos antigas da mãe. Lá em casa? É. Ah, pois é. Até antiga mesmo, eu só tenho uma só que as mais antigas. Coisa bem antiga, você não tem? A mãe quase casou com um oficial do... Era brigadiano? Ou qual é o... Não! O Esquizane? Não, aqui a mãe tem um lá. Uma foto. Não, aquele é primo. O Cris é filho do Padre Orlando. É meu primo. É seu primo? Aham. O outro, o Milico, aquele que é o Marcos Esquizane. Que depois aí ele deixou e foi e namorou a Ercília Lemes.
que casou com ela. É, que a mãe quase casou com ele, é? É, Aí sim. É Esquizane? é filho do finado Carlos Schizani. É primo do Paulo Mauri. Ah, é? Ele. Aham. Mas por que não deu certo? Aí eu fui trabalhar e ele não queria que eu fosse trabalhar em Santo Ângelo. E daí eu fui, aí foi pra lá, pra Recife. Aí sim. Bem no fim ele foi sem sorte, aí ela morreu. Quando ela ganhou o primeiro filho, disse que saiu do hospital e indo a pé pra casa. E diz que pegou uma chuva, tomou uma chuva na estrada. Deu uma recaída. E você foi. Ficou um guri. Que tal? E o avô fazia gosto que a mãe casasse com ele, é? Ele nunca disse nada, nunca foi contra, mas nunca mesmo disse nada, contra não. E esse foi o primeiro namorado da mãe, então? Foi. E a mãe já era burra velha quando tava namorando com Eu ele. já foi. Mas não chegou a noivar. Não. Como é que é Esquizane? É? Viu Esquizane? Era Marcos. Marcos Esquizane. É. E eles tinham terra ali no Mato Grande, né? Sim. É ali naquela terra que é do. Até não sei se o compadre Maurinho comprou aquela terra. Eles tinham vendido por quem que era. Não me lembro se era pro Arixé, parece. Eu não sei pra quem que eles venderam. Eu sei que depois eu acho que o compadre Maurinho comprou também aquele pedaço de terra. Tá. E a mãe já conhecia o pai. Fiquei conhecendo quando viemos pro Mato Grande. Aí eu fiquei conhecendo ele. Eu não conhecia de antes, não. Mas quando veio, com 18 anos, me falou, né? É. Mas dele era guri. Era guri. Eu tinha 18 e ele tinha acho que 13. 13, é. Mas e andava molequeando por lá ou não? Não, mas trabalhando muito. Ele também era um dos cortadores de lenha. Era um dos que cortava a lenha de metro. Eles moravam lá no Alto Pico, mas aí trabalhavam para tudo que era lugar onde tinha serviço, eles não plantavam, iam de serviço, assim. E depois da lenha ele foi trabalhar no campo. Sim, eles já moravam lá, trabalhavam quando não tinha serviço lá, daí eles pegavam sempre serviço para fora. E pegavam um peitado de carpida, tudo, daí as gurias, a nega, a santa, iam tudo carpida. Bem, Mas era um grupo bem grande. era negra, santa, Madre Rosa, que era os grandes, e ele naquela época. Daí a Maria era pequena, não era muito grande. O Eduardo também era pequeno. Essas histórias, né? Eu lembro quando era criança, lá das festas de Natal, lembro das novenas, que era coisa bem boa. A novela era muito boa. Antigamente saía na igreja, saía em casa mesmo. Até em casa, porque naquela época não saía muito os grupos de família não. Era na igreja, vinha os missionários. Os primeiros missionários que veio quando nós morávamos no Mato Grande. Eles fizeram os enfeites de flor, era de margarida, coisa muito linda, na frente da igreja. Tudo trabalhadinho. Era muito bonito. E o que eles ensinavam também, as coisas. Então tinha uma escolinha lá onde é a igreja. Onde é o salão ali, era uma escola. Primeiro era ali que rezavam a missa, tudo. E era a escola São Miguel já?
Mas eu não sei. Deve ser. Porque naquela época acho que era a Geni não, como é? Mas eu acho que era a Geni que dava aula. Ou era a Zeni, não a Geni, a Zeni, a irmã da Lisonta. É. Que a Geni deu aula lá no Beltrame. Aham. É, era a Zeni que era professora. A Zeni mora em Giruá ainda. Eu sempre converso com Ah, ela. é? Então tinha que perguntar pra ela, como se ela deve ter foto dessa época, Ah, ela. mas eu acho. Era ela a professora, a Zeni. Eu sempre converso com ela, cada um de lá. Ela tá sempre lá pelo mercado. Bem Ela vai. velha ela. Tá, é até mais conservado que Horizonte. É. Agora o primo, o marido dela, não. Ele fica só em casa, nem sai. É. Era ela a professora. Aí eu tenho uma foto que nós tivemos com a. Não tem como a Angelina, que é. Na época de uma festa que saiu lá. Lá nessa escola? É. Só que não aparece a escola. Saiu lá. Né? Aquela que é bem magrinha. Não é aquela. Aquela ela tirou numa época de carnaval. A Angelina, que aparece o chapéu. Aham. É a roupa branca emendou tudo, ela tirou, então ficou, parece um pavio. Não, aquela outra que eu tenho lá. Até acho que eu tenho duas daquelas, é. E também, daí tem uma outra que nós tivemos quando morávamos em Santo Antônio. Bem no fim dela, elas brigaram comigo, eu peguei e cortei a minha do costado delas. Eu gostava de brigar, eu me incomodei, cortei. Tirei eu de perto, elas estão brigando comigo, a Doralina e a Doraci. E eles estão brigando comigo e não querem que eu esteja junto, então peguei e cortei a foto. E botou fora as outras? Não, tá lá, tá guardado, só para separar. É. Então, você vai brigar com a tia Doralina, né? Elas que brigavam comigo. Por quê? Só briguenta, qualquer coisa, brigava. Aí sim. Ah, tia Doralina, velho. Tia Doralina não foi fácil, né? Não, ela não era. É. O tempo passa e a gente fica velho. É. Cada vez mais. Daqui a 20 anos a mãe vai estar com 97. Será? Não sei. Vai estar com 97. Vai estar velha que nem o chão. Mas aí, quem é que vai me aturar? Eu? Isso. Eu quero que a mãe venha morar aqui. Pois é. Ah, mas a mãe não vem, eu já percebi que a mãe não vem. Nunca sabe, né? Nunca sabe, né? Mas vamos comendo? Vamos. Legal. De noite ela fica escura.